Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, estejam com cada um aqui. Que maravilha nós podermos participar dessa festa, deste verdadeiro banquete espiritual em que os nossos olhos e os nossos ouvidos não se cansam de ver e de ouvir aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor tem falado. Será que 100 anos atrás, quando a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo se reuniu na sua primeira assembleia, aqueles irmãos poderiam imaginar que tanta coisa seria feita, tantas vidas tocadas e uma obra tão grande realizada? É provável que não, porque a Bíblia diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem para realizar em nós e através de nós vai além do que podemos imaginar. E isso nos dá energia, animação para encarar os próximos 100 anos, se Jesus não voltar antes. Amém, meus irmãos? E eu estou muito feliz por estar aqui esta noite, conhecendo este lindo templo que foi erguido pela primeira igreja batista em Jardim Camburi, sob a liderança do pastor Juarez, para a honra e glória do nome de Jesus, ouvindo o coro da Cristolândia. Gosto muito de coros e tenho ouvido músicas maravilhosas cantadas por muitos corais, mas não existe um coro que fale ao meu coração do jeito que o coro da Cristolândia fala. Vocês cantam com a alma, vocês cantam com o coração, e Deus usa vocês para abençoar a nossa vida, e vocês são preciosos aos olhos do Senhor. Também é uma alegria poder rever o querido Josimar Bianchi, o homem banda, não é? E que tanto nos encanta com a sua simpatia e com este dom maravilhoso que o Senhor lhe concedeu. Como o Pai foi generoso ao derramar sobre a vida do Josimar as bênçãos que ele, com tanta sabedoria e humildade, coloca aos pés de Cristo. Grato pela vida do pastor Doronésio, nosso presidente, pela vida do pastor Diego, o nosso executivo, e que o Senhor continue a abençoá-los grandemente, bem como a toda a diretoria e toda a equipe. Mas, irmãos e irmãs, esta noite nós queremos falar sobre cura interior. E o nosso versinho inicial, o nosso ponto de partida é o Salmo 51, versículo 17, onde Davi escreveu: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Será que nós podemos ler todos juntos essa passagem da Bíblia? O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra, e com muita humildade, mas também com muita fé, te pedimos que te dignes a falar conosco, nos abençoando, nos tratando, nos curando, para a alegria do nosso coração e para o louvor do Teu santo nome. Por Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Quando foi feito o convite para que estivesse essa noite com os irmãos, foi também pedido que trouxesse uma palavra sobre este tema, sobre cura interior. Vamos então procurar descobrir o que Deus quer ensinar sobre esse assunto. O que é cura interior? Em uma palavra, de um modo bem resumido, nós podemos dizer, irmãos e irmãs, que cura interior é a cura do nosso coração, dos males mais profundos que emocionalmente e até espiritualmente nos atingem. E esses males podem assumir muitas formas: solidão, ira, culpa,
depressão, mágoa, medo, angústia, decepção, ansiedade, inferioridade, amargura, rejeição. Charles Spurgeon, um grande pregador do século XVIII, escreveu o seguinte: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela, na mente, há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Então, os males da alma, os males do coração, embora não sejam visíveis, nem por isso são menos reais que os do corpo. E muitas vezes, a dor que proporcionam é ainda mais intensa. O coração é o quê? É aquilo que de mais íntimo e importante nós temos. O livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 23, diz: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Acontece, queridos, que o coração, ao mesmo tempo em que é o que nós temos de mais íntimo e mais importante, é também o que temos de mais frágil, de mais delicado. Eu me lembro de uma música antiga do grupo Rebanhão, cuja letra dizia assim: dentro de você bate um coração, pequenininho e frágil, feito bolha de sabão, que está cansado de tempestades, vulcões, de muitos invernos e poucos verões. Às vezes, atrás de uma cara tão feliz, ou de uma cara muito brava, às vezes, por trás da fachada de um homem de sucesso, ou de uma mulher invencível, lá dentro, bate um coração, pequenininho e frágil, feito bolha de sabão, que só você conhece, e que só Deus vê. Então o coração é de onde procedem as saídas da vida. Ele pode ser ferido, ele pode sofrer de 1000 maneiras diferentes, como disse Spurgeon, e quando o nosso coração é atingido, isso se reflete em toda a nossa vida. O que acontece quando o nosso coração é machucado, quando o nosso coração é ferido? Quando a gente experimenta um trauma, uma decepção, uma desilusão, uma palavra que nos machuca, o que ocorre? Queridos, toda vez que o nosso ser interior é ferido, surge um sentimento e um pensamento. Isso é importante que você guarde, que você entenda e que você lembre ao sair daqui logo mais. Sempre que se abre uma ferida, um machucado no nosso interior, brota junto com ele um sentimento e um pensamento. Essa dupla nem sempre é clara, nem sempre a gente percebe, mas ela sempre está presente, acompanhando os machucados da alma. O sentimento nos assombra, nos assusta, tentamos evitar que ele se repita. O pensamento busca nos socorrer e evitar que nos machuquemos de novo, mas pode acabar nos atrapalhando ao invés de nos ajudar. Eu trouxe para os irmãos alguns exemplos de como que isso acontece, como que uma ferida, uma situação complicada na nossa existência faz brotar um sentimento e um pensamento. Vamos ver? Olha só. Exemplo 1. Uma professora
nos constrange na sala de aula, nos faz passar vergonha diante dos colegas. Que sentimentos acompanham essa experiência? Você pode pensar, você pode imaginar? Creio que todos nós já passamos por isso na nossa infância. Uma professora, uma situação nos constrange na frente da sala de aula. Alguns sentimentos que vêm: vergonha, impotência, uma incapacidade de nos defendermos, não é? Afinal de contas, a professora é tão maior do que nós, tão mais importante. Frustração. E surgem também alguns pensamentos, nem sempre conscientes, mas às vezes lá no nosso íntimo. Pensamentos do tipo: o mundo não é um lugar seguro, eu não sou inteligente, é melhor ficar calado. E a aula termina, a sineta toca, a gente vai para casa, mas a gente leva com a gente a ferida, o sentimento e o pensamento. E às vezes, depois que a gente se torna grande, de cabelo branco, esses três ainda estão conosco e nos perturbam, roubam a nossa alegria, a nossa paz. Olha um segundo exemplo. Um cônjuge nos trai ou abandona. Que tipo de emoções isso desperta? Talvez tristeza, desamparo, revolta. E que tipo de pensamentos isso desperta em nós? As pessoas não são confiáveis? Afinal de contas, eu confiei nele, eu confiei nela, e a minha confiança foi traída. Eu não sou desejável. Olha como que o pai da mentira, presta atenção, como que o pai da mentira coloca essas mentiras na nossa mente em momentos de vulnerabilidade. Eu não sou desejável, eu não sou bonito, eu não sou bonita, eu não sou interessante, porque se eu fosse, ela não teria me trocado, ele não teria me deixado. É melhor ficar sozinho. E a gente segue adiante, a gente sobrevive, a gente toca a vida, mas levando na alma a ferida, os sentimentos e o pensamento. Um terceiro exemplo, terceiro e último. Enfrentamos uma doença ou um acidente grave. Sobrevivemos, graças a Deus. Mas aquele susto desperta em nós que tipo de sentimentos? Medo, vulnerabilidade, insegurança. Quais são os pensamentos? A vida é muito perigosa, eu não tenho como me defender, é melhor ficar encolhido. Esses pensamentos acompanham os traumas, e eles fazem com que muitas vezes, vencida uma enfermidade ou superado um desastre, a gente se encontre diante da vida meio assustado e meio intimidado, porque estas coisas permanecem dentro do nosso peito, como feridas abertas. Queridos, queridas, nem sempre conscientes, nem sempre claros, mas muito reais, muito atuantes e comprometendo grandemente a nossa vida. Existem alguns fatores que podem fazer com que as feridas nos marquem mais profundamente, pelo menos 3. Primeiro, quando os golpes nos atingem quando somos jovens. O coração da criança é mais delicado, é mais vulnerável. As coisas que acontecem quando nós somos menorzinhos tendem a nos marcar mais do que quando já estamos calejados pela vida. Segundo, quando os golpes que nos atingem são especialmente fortes. E terceiro, quando os mesmos golpes
se repetem muitas vezes. Você ouvir alguém chamar você de burro, isso provavelmente não vai criar em você um trauma, mas você ouvir isso todo dia, toda a vida, uma hora, como diz o ditado, água mole, pedra dura, você já sabe o final. Bom, talvez esteja na hora, já que o nosso tema hoje à noite é cura interior, e eu sei que você não veio aqui atrás de diversão, e nem atrás de informação, você veio aqui para adorar ao Senhor e ser abençoado por Ele, amém? Então talvez esteja na hora de você, com a ajuda do Espírito Santo, começar a fazer um exame da sua história, da sua mente, das suas lembranças, para identificar que acontecimentos marcaram a sua vida, que sentimentos estes acontecimentos despertaram e acompanham você, e não menos importante, que tipo de sentimentos se tornaram os seus lemas, nos relacionamentos que estabelecem, nos projetos que perseguem, no tipo de aproximação que fazem da vida e das suas exigências. Porque muitas vezes essa dupla sentimento e pensamento age em nossa vida de um modo imperceptível, afetando o nosso estado de humor, prejudicando os nossos relacionamentos e sabotando as nossas realizações. E a gente não sabe por quê. Eu estou deprimido, eu estou bravo, eu estou rabugento, eu estou triste, não sei por quê. Meus relacionamentos não dão certo, meus namoros não vão à frente, meus amigos me abandonam e eu não sei por quê. Meus projetos não alcançam sucesso, meus sonhos não se tornam realidade, eu não consigo seguir adiante naquilo que eu proponho e eu não sei por quê. E aí quando você começa a procurar, você descobre um acontecimento que gerou um sentimento e também um pensamento. Então a pergunta que nós devemos fazer agora é a seguinte: como alcançar a cura interior? Nós vamos tentar descobrir a resposta para essa pergunta, estudando os casos de dois personagens da Bíblia, que partiram de uma situação inicial muito parecida, mas chegaram a um destino final bastante diferente. O primeiro personagem que a gente vai pensar um pouco a respeito dele se chama Jefté. E a história de Jefté é a história do filho rejeitado. Olha só o que a Bíblia diz em Juízes capítulo 11, do verso 1 ao verso 3. Era então Jefté o gileadita homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante deles e habitou na terra de Tobi, e homens levianos juntaram-se a Jefté e saíam com ele. Bom, agora, quem foi Jefté? Jefté foi um grande homem, um sujeito de alma nobre, foi um dos juízes de Israel, personagem de destaque, com direito a figurar na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, lá no Novo Testamento. Jefté foi tudo isso, mas ele foi também um filho rejeitado. Por quê? Porque a Bíblia nos conta a história. O seu pai era o homem mais importante da cidade. A cidade tinha o nome do seu pai, Gileade, e ele era filho de uma prostituta. Jefté era o fruto de uma relação entre o homem mais ilustre da cidade
e uma meretriz. Ou seja, o seu nascimento não estava nos planos nem do pai, nem da mãe. Alguém que foi rejeitado ainda na concepção. Quando Jefté cresceu um pouquinho, foi rejeitado também pelos seus irmãos e pelos seus conterrâneos, que o expulsaram. Você não vai herdar conosco, porque você não é filho da nossa mãe. E Jefté então foi enjeitado. Em outras palavras, disseram para Jefté: você não presta, você não tem valor, você não é um de nós, você não é bom o suficiente. Agora, o que a gente faz quando ouve algo assim? Que a gente não tem valor. Das duas, uma. Ou a gente veste a carapuça e passa pela vida de cabeça baixa dizendo: eu não tenho valor mesmo, eu sou um fracasso. Ou a gente se rebela contra esse diagnóstico e diz: não, eu tenho valor sim, e as pessoas vão ver e eu vou provar para todo mundo. Jefté experimentou os dois caminhos. Porque primeiro a Bíblia diz que ele foi para a terra de Tobi, tornou-se um bandoleiro, misturou-se com homens levianos e os chefiava. Então Jefté se tornou um fora da lei, um assaltante, um criminoso, um marginal. O coração dele estava cheio de amargura. Ele enterrou a carapuça do fracassado até o pescoço, irmãos. Disseram que eu não valho nada? Então eu não vou valer nada mesmo não. Provérbios capítulo 14, verso 10 diz que o coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participa da sua alegria. Coração cheio de amargura. Esse verso se aplica a Jefté e se aplica a muitos Jeftés dos nossos dias. Gente amargurada, gente revoltada, gente infeliz, gente que se sente inferior. Mas no segundo momento, Jefté tentou provar o seu valor, porque apareceu uma guerra, e os moradores de Gileade foram chamar Jefté, e fizeram lá um acordo e disseram: olha Jefté, se você lutar essa guerra para a gente, se você for o nosso comandante, e se você for vitorioso, você vai se tornar o nosso juiz. Já pensou? Então de repente agora Jefté tinha a oportunidade de dar a volta por cima, e de se tornar não mais o pária, mas o homem mais ilustre, mais importante, mais respeitado da cidade. Ele não deixou essa oportunidade perder. Ele a agarrou com unhas e dentes. Agora ele iria sim provar que tinha valor. E ele queria isso tanto. Mas para alcançar isso ele teria que vencer a guerra. Ele teria que derrotar os inimigos. Então você sabe o que o Jefté fez? Jefté fez um voto, e ele disse a Deus: Deus, se o Senhor me der a vitória nessa guerra, e eu conseguir derrotar os meus inimigos, e eu me tornar o juiz lá de Gileade, quando eu voltar da batalha vitorioso, a primeira pessoa que sair da minha casa, vou fazer o quê? Você conhece a história? Eu vou oferecer ao Senhor em holocausto. E ele venceu a batalha, ele voltou vitorioso, mas para a sua desgraça, quando ele chega em casa, quem vem recebê-lo? A sua filha única. Jefté é uma figura trágica. Ele alcançou o que ele queria, ele se tornou importante, respeitado, ele se tornou juiz. Agora ninguém mais olharia ele de cima para baixo, ele é que estaria nessa posição. Mas Jefté sacrificou a própria felicidade na busca do sucesso. A Bíblia diz que Jefté reinou apenas 6 anos
em Israel e morreu. Depois que ele sacrificou a própria filha em holocausto, ele viveu apenas mais 6 anos e morreu. Imagino eu, morreu de desgosto, morreu de tristeza. O que a gente aprende com a história de Jefté? Olha para mim, isso é muito importante. Que quando a vida nos fere, a gente tem 2 opções. Ou a gente veste a carapuça do fracasso e passa a andar revoltado e derrotado e triste pela vida. Ou a gente infla o peito e diz: eu vou reagir, eu vou provar, eu vou conquistar. E não importa que você siga esse caminho ou aquele, todos 2 te levarão à infelicidade. E em todos 2, você se perderá de você mesmo. E perderá o ideal e o sonho que Deus tem para a sua vida. Tem tanta gente que vive para provar, não é, irmãos? Eu costumo dizer que tem gente que vive para viver e gente que vive para provar. Todos nós que estamos aqui essa noite somos sobreviventes. E alguns de nós escolheram o primeiro caminho de Jefté, outros escolheram o segundo. Mas ambos nos afastam da felicidade que Deus tem para nós. Então, se nós quisermos a cura interior, se nós quisermos superar o nosso passado, ter paz no nosso coração, alegria no nosso peito, esses 2 caminhos não vão servir. A gente vai ter que encontrar um outro, um terceiro. E é aí que entra o segundo personagem e a segunda história. E o segundo personagem é Davi. E a história de Davi começa muito parecida com a história de Jefté. Porque assim como Jefté, Davi também foi um filho desvalorizado. Ele foi um filho esquecido. Olha como que Davi aparece na Bíblia pela primeira vez. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10 e versículo 11. O profeta Samuel chegou a Belém, convidou Jessé para participar de um sacrifício. Davi nasceu numa cidade pequena, numa família de pouca importância, e pelo jeito seu pai não pensava muito nele não. Porque em 1 Samuel capítulo 16, verso 10 e verso 11, a Bíblia diz: assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Que pai é esse, hein? Traz aqui teus filhos. Estão todos aqui, profeta. Tem certeza? Tá, estão todos aqui. Tá certo que o homem tinha 8 filhos, mas nem por isso era motivo para ele esquecer de um. Verdade? Parece que o pai de Davi não valorizava ele muito não. E os irmãos de Davi não faziam diferente. Ainda em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 28, Davi, cumprindo uma ordem do pai, vai lá levar provisões para os seus irmãos no campo de batalha. O irmão dele encontra com ele, lá o irmão mais velho, e diz: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Esse era o pai que Davi tinha. Esse era o irmão que Davi tinha. Mas isso não foi exceção na vida de Davi, não, foi regra. Se você ler a história de Davi, nos livros de 1º e 2º Samuel, você vai ver que a vida daquele homem foi sempre marcada por rejeições, injustiças, críticas, julgamentos precipitados, acusações e até maldições. Teve muita gente que rogou praga em cima de Davi.
pergunta que vem ao nosso coração é: como é que Davi superou isso tudo? Como é que ele não se tornou um segundo Jefté? Por que que ele também não vendeu a alma, não vendeu a felicidade em troca do sucesso? Por que que Davi não foi vencido pela rejeição, pela depressão, por um sentimento de inferioridade? Por que que ao se tornar rei, se tornou um rei cruel, revoltado, prepotente? Por que que este menino enjeitado, este filho esquecido, se tornou alguém tão saudável e tão sensível, ao ponto de Deus dizer a respeito dele: achei um homem segundo o meu coração? Como é que Davi conseguiu? E aí é uma dificuldade. Vai saber, pastor Marcelo, como é que eu vou saber? É verdade. Puxa vida. Mas então a gente se lembra que a gente tem uma pista. Davi escreveu as suas memórias. Davi escreveu um diário, que está onde? Nos Salmos. Cada vez que você lê o livro de Salmos, você está espiando para dentro da mente de Davi e descobrindo como ele pensava. Cada vez que você lê um salmo, você está espiando para dentro do coração de Davi e descobrindo como ele sentia. A receita de cura interior de Davi está aos olhos de todos e disponível para você e para mim. Se eu começar então a ler os salmos de Davi, talvez eu encontre as afirmações e as decisões que levaram Davi a ser um homem saudável, um vencedor, um homem segundo o coração de Deus, uma bênção. E se eu aplicar esses princípios na minha própria vida, serei eu próprio um vencedor. Vamos fazer isso? Vamos pesquisar no tesouro de Davi? Vamos fuçar no diário de Davi para descobrir o seu segredo, a sua receita de cura interior? Amém? Você topa? Vamos junto? E aí a gente vai terminar. Mas antes de terminar, vamos dar uma fuçadinha lá no diário de Davi e descobrir os seus segredos. Por que que Davi não se tornou um segundo Jefté? Como ele alcançou a saúde emocional e a cura das suas emoções? Vamos lá. Primeiro, Davi acreditou que havia sido desejado por Deus. Se você consegue ler essa letrinha, então, por favor, leia junto comigo. Davi acreditou que havia sido desejado por Deus. Vamos lá? Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram reservados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. É o Salmo 139, versículos 14 a 16. Davi disse o seguinte: não existe gravidez indesejada, porque antes de ser concebido no ventre da minha mãe, eu fui concebido no coração de Deus. Eu não estou aqui por acaso. Existe uma razão para eu estar aqui nesse mundo, e a razão foi: Deus quis que eu estivesse. E aí Davi disse assim: Senhor, eu sou obra tua, e as tuas obras são maravilhosas. Vire para a pessoa que está aí do seu lado agora e diga assim: você é maravilhoso,
você é maravilhosa. Amém? Por quê? Porque se Davi está dizendo que as obras do Senhor são maravilhosas, e você é uma obra do Senhor, então você é maravilhoso. Você é maravilhosa. Você tem valor, você tem importância. O mundo pode gritar algo diferente disso, mas você sabe a verdade. Você sabe que você está aqui, porque Deus sonhou com você, do jeitinho que você é, com o sotaque que você tem, com o nariz que você tem, com a altura que você tem. Deus sonhou com você, do jeitinho que você é. Aleluia, aleluia. Segunda coisa que Davi acreditou. Então, primeiro, ele acreditou que havia sido desejado por Deus. Olha, não sei se a minha mãe me quis, não sei se o meu pai me quis, mas uma coisa eu sei, Deus me quis. Se Jefté tivesse pensado assim, a vida de Jefté teria sido outra. Segunda coisa que Davi acreditou, ele acreditou que havia sido criado por Deus como um ser único e especial. E aí a gente vai para o Salmo 8. Todos juntos? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Senhor, tu não apenas me fizeste, mas tu me fizeste especial, único. Tu me concedeste glória e honra. Você é precioso. Sabe, Deus artesanalmente moldou você. Tem um grande valor. E se o sangue de Jesus já comprou você, então você tem um valor infinitamente maior ainda. Aleluia. Você é precioso, você é especial. Deus criou você como um ser único e especial. Terceiro, Davi acreditou que com o auxílio de Deus, ele poderia realizar grandes coisas. É o próximo salmo, Salmo 37, verso 4 e verso 5. Se não puder vir aqui para frente, eu vou ler. Chegou. Vamos ler juntos? Salmo 37, o verso 4 e o verso 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Não importa o que aconteceu, não importa o que vai acontecer, Deus está no controle. Deus está no controle. E para citar uma outra passagem de Davi, no Salmo 60, versículo 12, em Deus faremos proezas, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que todas as coisas que acontecem foi Deus que quis, não. Mas todas as coisas que acontecem, Deus faz concorrer para o nosso bem, porque Ele é poderoso. Basta que nós o amemos e confiemos nele. E aí Davi decidiu derramar a sua alma perante Deus. Este foi um outro segredo de Davi, e que você encontra em vários salmos. Por exemplo, no Salmo 142, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Derramo perante Ele a minha queixa, diante dEle exponho a minha tribulação. Essa é apenas uma das muitas passagens, um dos muitos salmos em que você encontra Davi rasgando a alma, abrindo o coração e dizendo para Deus: olha, Davi nunca procurou ser um super crente, aquele cara que dizia, está tudo sempre bem, nada me abala. Não,
Davi muitas vezes esteve desesperado, angustiado, choroso, aflito. Ele não era diferente de nenhum de nós. Talvez a diferença, se é que existia, é que nessas horas, ele sempre ia para a presença de Deus e apresentava a Deus a sua angústia, a sua dor. Como seremos abençoados se fizermos do Senhor o nosso confidente? Como seremos abençoados se derramarmos as nossas lágrimas diante do Pai e dissermos: Pai, está doendo, a saudade está doendo, a falta está doendo, o medo está doendo, a culpa está doendo, a revolta está doendo, Pai, está doendo. E como diz aquele hino, se for para chorar, chora ao pé da cruz, porque então as suas lágrimas serão para regar a sua fé e consolar o seu coração. Porque quem chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. O que Davi fazia com os sentimentos dele? Botava aos pés do Senhor. O que Davi fazia com as suas lágrimas? Ele chorava ao pé da cruz. E aí, Davi decidiu acreditar no socorro do Senhor. O Salmo 34, versículos 17, 18 e 19, registram essa escolha. Vamos ler juntos, mas eu quero que você leia com convicção, como se essa certeza fosse não de Davi, mas sua certeza. Amém? Você pode fazer isso? Com a ajuda de Deus, você pode fazer isso? Então faça. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Pai, eu recebo, Senhor, eu recebo. A gente passa por aflições, a gente enfrenta dificuldades, mas Davi acreditava que no final ele iria vencer. E você pode acreditar também, porque o Deus de Davi é o mesmo Deus a quem você serve. E uma última coisa, mas não menos importante, Davi decidiu que naquilo em que ele não pudesse entender Deus, iria confiar nele. Este é um salmo inteiro, o Salmo 131. Nele Davi diz: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe, qual criança desmamada está a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É engraçado que a gente pede tanta coisa para Deus, e Deus só pede uma coisa para a gente. E a única coisa que Deus pede para a gente é: confie em mim. Mas é difícil, não é? Davi decidiu que ele iria confiar em Deus, mesmo quando ele não entendesse Deus. Ele disse: Senhor, tem coisas que são muito complicadas para mim, mas a minha alma está sossegada. Está igual uma criança no colo da mãe. Assim eu estou aninhado nos teus braços. Meu amado, minha amada, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você está passando. Muito menos por que você passou e por que você está passando. Nem sempre dá para entender Deus, mas sempre dá para confiar nele. E Davi decidiu que quando ele não pudesse entender o Senhor, ele simplesmente confiaria no Senhor. Esse é o segredo, e você pode aplicá-lo na sua vida.
porque Deus tem uma unção, Deus tem uma provisão de cura para você, e você pode recebê-la esta noite pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eu creio que foi para isso que Deus trouxe você até aqui. A Madre Basileia Schlink, que apesar de madre, era evangélica, de uma congregação no sul, ela dizia: os doentes e sofredores são os favoritos de Deus. Então diga para Deus onde mora a sua dor. Lembra de Davi que falou: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Às vezes a gente trata Deus como se a gente fosse criança. Criança tem um machucado, vem correndo para o pai, vem correndo para a mãe, as lágrimas descendo, e diz: me ajuda, me socorre, me machuquei. Aí o pai se aproxima e diz assim: vem cá, deixa eu ver. Na hora que o pai fala deixa eu ver, o que a criança faz? Não. E você faz isso com Deus. Deus diz: filho, filha, eu sei que tem uma ferida aí no seu coração, eu quero tratar. E você que chora e que busca o pai nessa hora diz: não, Senhor, mexe com esse negócio não. Deixa esse negócio quieto. Vai arder, vai sangrar, vai doer. Mas você sabe, é exatamente aí que Deus quer e precisa tocar. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. O Josimar vai cantar agora uma canção que eu gostaria que você escutasse de cabeça baixa, de olhos fechados e coração aberto.